graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continua nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta manhã aqui em Jaboticabal. A gente não queria estar fazendo essa reinauguração, porque é um caso bastante ruim, bastante difícil, mas as circunstâncias da religião é que faz fazer estas coisas. Circunstância quer dizer aquilo que rodeia a nossa fé. Então, somos obrigados. A gente dedicou essa igreja aqui há muitos anos, eu não lembro quanto, ao pastor Daniel. E a gente ama o pastor Daniel, né? A gente ama a sua família, a gente foi criado ali com a gente. Então, uma coisa muito estranha, muito pesada para a gente. Mas, enfim, Jesus chegou a dizer que aquele que não deixar o pai e a mãe por amor à palavra não seria digno dele. Então nós somos obrigados pela palavra de estarmos onde a palavra está, né? Isso aqui está ecoando e eu não posso de eco, né? O eco me atrapalha. Então nós estamos aqui, eu não sei quantos anos faz que a irmã Edna, né? Cadê a irmã Edna? Está aí? Está não? Tá? A irmã Edna, não está? A irmã Edna está na cozinha, né? Eu não sei quantos anos faz que nós tivemos uma separação também aqui em Jaboticabal. O Oséia não sabe porque ele era criancinha. E aqui não tem ninguém que possa provar além da irmã Edna, né? E eu me lembro que não sei se foi em 80, nós tivemos uma separação. O pastor Jonas se separou e eu me lembro que a irmã Edna ficou do lado do pastor Jonas e eu trouxe simplesmente a mensagem absoluta e dei para ela a mensagem absoluta. E com aquela mensagem ela contornou. Só tinha ela, né? Naquele tempo tinha uma famíliazinha numa outra rua ali, que eu não lembro o nome, há muitos anos, mas aconteceu. E depois, passado o tempo, a gente entregou aqui para o pastor Daniel, o qual estava bem, mas agora com esse, como que diga, como é que chama? Pandemia. Tem palavra que é difícil eu falar, né? Essa pandemia generalizada, né? Uma pandemia espiritual, uma pandemia física, e por que não dizer se nós não acudirmos a pandemia na alma também. Mas Deus tem dado força para nós. Eu fico feliz de ter o pastor Maurício nessa mesma decisão que a gente teve, nunca liguemos, nunca falamos um com o outro. Para dizer francamente, eu pouco conheço o irmão aí, né? Eu me lembro que uma vez eu dei uma oportunidade para ele lá em Rio Preto, né? Mas não conhecia o irmão. Sinceramente, essa gente aqui lá, que está aqui, para mim é tudo estranho, né? Vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. O senhor é irmão dele?
Parece. Nasceu de dia, nasceu de noite. Né? E tem o irmão Pedro aqui presente, né? Que bom. E o irmão Geraldo, né? Eu admirei agora. O que foi, irmão? Deu trovoada lá? Foi, né? Esse irmão aí, ele falou para mim que se eu viesse, eu ia ficar contente. Qual irmão que é? Esse? Ah, é? Mas na verdade quem está contente é eu. Tá bom. O irmão Geraldo foi uma pessoa que sofreu muito com nós. Eu não sei como é que ele não se firma na palavra, viu? Eu acho que precisa arrumar um reio e trazer ele no reio, sabe? Porque na conversa não traz, né? Arrumar. Agora ele vai. Creio que vai, né? Então, o irmão Geraldo nossa, muitos anos, nem sei quantos anos. Ele era novinho, agora já está velho e careca, né? 60? Vixe, é bastante, né? Você só não tem mais do que eu, né? Porque eu estou com 77. Nós éramos muito amigos, né? Andávamos muito juntos, sofremos muito. Estrada de terra, essas estradas eram tudo de terra. Eu com aquele Opala, ficava na estrada, ele ficava junto. Quando acontecia um perigo, ele arredondava os olhos assim. Uma vez nós caímos num buraco, numa valeta de água, com o Opala, e eu olhei para a cara dele, ele estava com os olhos redondinhos assim, e não tinha brecha para sair. A porta dele fechou no buraco, e a água estava entrando. E eu falava para ele: sai, rapaz. Ele vai sair de que jeito? Aí eu abri a porta do meu lado, saí, né? E ele saiu também. Mas atrás dessa foi muitas. E ele não exemplou, hein? Ele não exemplou, ele não é fiel, hein? Que coisa, rapaz, que é isso? Vamos todo mundo orar, porque deve ter uma camada de demônio que segura ele. Precisa muita oração e jejum, né, irmão Geraldo? Ele sabe o que eu estou falando. Mas tá bom. Foi bom eu te encontrar aqui. Eu fiquei alegre. Me disfarçou. Irmã Edna. Pois é, irmã Edna. A senhora lembra da fase que nós saímos? Isso foi em 80, não lembro que ano que era. Que dividimos ali naquela época. E a senhora ficou do lado de cá e eu fiquei do lado de lá. Lembro que tinha uma família naquela rua ali, né? Aí eu trouxe a mensagem, o absoluto. E o absoluto, parágrafo 242, foi o que fez ela se conscientizar. Então nós estamos felizes. Cadê a irmã, a sua mãe? Está por aí? É a irmã Odete, né? Está aí. Tá. Olha. Pois é, coitada. E a velhinha é forte, hein? A velhinha é forte, porque quando nós começamos aqui, ela já era velhinha. Cadê? Não tem nenhum filho dela aqui? O filho? Cadê? Tem filho dela aqui? Cadê o Samuel? Tá aí? Aí, Samuel, levanta aí. Você é o testemunho do caso, né? Está forte, comendo bem. Pois ela era magrelo, né? Então, e aí nós começamos aqui, e só a irmã Edna, o marido ficou, ela perdeu o marido, o Osé era pequenininho, não sei o que eu preguei aqui de trabalhar, a Terezinha me lembrou esses dias. Nós chegamos aqui, o Osé falou assim: pastor, eu já arrumei um emprego para mim, viu? Lá no Sagula. A vida tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Mas tá bom, graças a Deus, nós estamos felizes e sorrindo hoje, amanhã nós poderemos estar chorando, né? Isso aí é coisa da nossa vida, como a família do irmão Zé Tavares, né? Que também são pioneiros, né? Quantos anos, né? Nós caminhamos junto
eu fiquei feliz de ver o irmão Zé Tavares aqui, né? É muito bom. E os demais, Deus vai dar força para vocês prosseguirem. O caminho é espinhoso, é difícil, né? Mas nós temos que ir lá, temos que chegar lá. Então eu quero apresentar minha esposa, né? Que é uma das coisas que eu não costumo fazer. Levanta de pé. Eu apresento todo mundo, ela eu não apresento. E o Xim também, cadê? Xim. Levanta, Xim, pelo amor de Deus. Aí. Eles estão aí também ajudando. Os outros não vieram, que ficaram com um pouco de medo da chuva, né? Mas nós viemos. Minha esposa, o senhor conhece? Não conheço. Vermelho? Só que assim que essa máscara... eu nunca vi, viu, irmão? Parece com o senhor, viu? Parece. Vocês devem se amar muito, né? Mas tá bom, Deus abençoe a todos, né? Que a graça continue nos nossos corações. Nós vamos ler a Escritura. A Escritura é 1 Coríntios, capítulo 2, só o verso 16. Minha mensagem é um pouquinho demorada. Se você estiver com fome, vocês vão só jantar, né? Almoço não precisa. Acharam? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém? Aleluia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, que o Senhor venha de encontro com a nossa necessidade, pois não estamos aqui brincando e nem passeando, Senhor. Estamos aqui cumprindo a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esses momentos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Muito bom. Vamos pensar um pouco o que é a mente. Porque às vezes nós lemos e simplesmente passamos por cima. O que é a mente? A mente é o estado de consciência e de subconsciência. Aquilo que você conscientiza, que é o que você está mais à frente, e o que está subconsciente, que está além da sua consciência, lá no fundo. Isso que é a mente. Ela também possibilita a expressão da natureza. Para vocês entenderem, é como um arquivo, a nossa mente, quem entende computador aí sabe, é como um arquivo de todos os 11 sentidos que nós temos. Os sentidos físico, da carne, do corpo, o sentido do espírito e o sentido da alma, que só são 2. Ou um ou outro. Os 2 não trabalham junto. Ou um ou outro. Então o profeta mostra aqui, eu já ouvi, parece que a oração do pastor Maurício, falando aqui sobre a perplexidade. E na mensagem Olhando para o Invisível, no parágrafo 158, ou melhor, no parágrafo 19, o ano é 1958 que pregou, o parágrafo 19. Pois se você olhar com os seus olhos e você vir agora, a nossa nação está sendo sacudida e está trêmula. A guerra está, as nuvens estão por todas as partes. Cada nação está sob desolação e a perplexidade do tempo. Cada sinal que Jesus disse que aconteceria, está acontecendo. Que haveria sinais em cima, nos céus, e embaixo, na terra, e grandes coisas estariam acontecendo, como os discos voadores e coisas místicas acontecendo. Mas ele ordenou a sua igreja
para levantar a cabeça naquele dia e olhar para cima. Pois o Cristo invisível em breve aparecerá. Ele está invisível, mas em breve ele virá visível nas nuvens, né? Então, se andássemos apenas pela visão, nós seríamos filhos das trevas. É o suficiente agora. Mas estou muito contente em saber que há uma luz que brilha no coração de cada crente até aquele dia eterno, quando Jesus vier. Nós notamos que no parágrafo 56 desta mensagem, olhando para o invisível, o profeta diz: então nós colocamos a nós mesmos em uma séria condição. Agora, você crê que aquele Deus continua a ser o Deus vivo? Amém. Note bem o que é Deus vivo, hein? Deus vivo não é aquele que ressuscitou lá da morte e subiu e está sentado no trono do Pai lá. Não é aquele. Aquele está lá sentado no trono do Pai, vivo. Mas ele veio de volta em Pentecoste para ser vivo em nós. Ele é vivo na igreja. Ele é vivo em você, é vivo em mim, vivo em nós. É esse que é o Deus vivo. Então, veja bem. E você crê que Ele está lhe preparando para a sua vinda? As sombras de sua vinda já foram lançadas sobre a terra. Problemas, angústias, a perplexidade do tempo e a sombra da sua vinda é colocada sobre a sua igreja. E estas coisas que faremos ou que fazemos em seu nome são apenas uma sombra do que ele fará quando ele vier. Quando vemos uma criança deitada e ali com leucemia, o profeta está mostrando um caso ali, que estava ali, voltando diretamente à vida. Em 5 minutos, ele estava falando de uma cura ali. Esta é a sombra de quando ele vier. O pó da terra se voltará à formosura da juventude novamente. Dá para entender? Amém. Aquilo que se vai enterrar lá, vira pó. Né? Na vinda, aquele pó. Vocês sabem que na sepultura a gente tem até um costume de quando enterra você pega um punhadinho de terra e joga lá junto. Antigamente usava 3 punhadinhos de terra, joga lá. O profeta fala nisso. Aquilo quer dizer, você era pó, vai se tornar pó. E você joga o pó. Então, esse pó vai voltar à formosura da juventude. Dá para acreditar? Precisa ser cristão para acreditar, senão não acredita. Senão fala, não, eu aceito. Apenas é uma sombra, mas é para que você saiba que ele está vindo. Agora, vamos entender o que é perplexidade. Perplexidade é a mente em estado de quem demonstra hesitação diante de uma situação complexa, em que não se sabe qual decisão tomar. É muito sério para nós. Bom, para nós entender a perplexidade, nós temos que entender o que é complexo também. Senão você não entende uma da outra. Complexo é muita coisa num sentido só. Para vocês entenderem melhor, você faz um complexo de vitamina C ou vitamina B. Ele usa todos os materiais que tem vitamina B e aplica só junto daquele, fica um complexo de vitamina B.
para vocês entenderem o que é. Então, nós estamos num complexo de pensamentos. Está complexado o pensamento do cristão aqui na Terra. Está tudo montuado e você está perplexo, que você não sabe qual rumo você toma. Sabe? É difícil isso aí. Essa mensagem, eu quero trazer um título: Nem sano il corpore sano. Na língua italiana, minha avó sempre me ensinava isso. Quer dizer, a mente sã, o corpo é são. Se você tiver a mente sã, o seu corpo é são. É isso aí. Então, você nota lá o tema, né, o texto. Temos a mente de Cristo. Isso é muito profundo ao nosso pensamento hoje. Temos a mente de Cristo. Então, quando a coisa é complexa, há muitos pensamentos para um só objetivo. O objetivo da noiva é ser arrebatada. A noiva não tem outro objetivo aqui na terra. É ser arrebatada. Vocês estão trabalhando, crendo, caminhando, passando luta, dificuldade, problema, viajando, mas o objetivo de vocês é o rapto. Se nós não tivermos com esse objetivo, em vão é o nosso trabalho. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Então, quando há muito pensamento em um mesmo objetivo, então vem a perplexidade, que você não sabe qual você vai escolher, qual pastor que você vai. Nós estamos num complexo de pensamento. Qual pastor que você vai escolher agora? Quem? Quando Jesus fez aquela reunião lá, em São João 6, que ele pregou a doutrina lá, que ele mostrou que tinha que comer a carne e beber o sangue. Até ali muita gente se juntou com ele, muitos. Mas quando ele mostrou aquilo, todo mundo foi embora. E ficou ali só os 12, e ainda tinha um que era do diabo. E ele perguntou para os que ficaram: vocês também querem ir? E Pedro levantou e disse: para quem iremos nós? A complexidade estava dessa forma. Ali tinha 70 pastores, ou 70 missionários. Quer dizer, Pedro teve a revelação que para qual daqueles 70 pastores ou 70 missionários nós iríamos seguir, porque foram tudo embora. E Pedro continuou dizendo: pois só tu tens palavra de vida eterna. Então, a decisão de Pedro foi seguir a palavra. Não era seguir os outros pastores, os que estavam. Creio que tinha muita gente bom, muita gente de qualidade, de crentes de capacidade, de qualidade. Mas Pedro viu que só Jesus tinha a palavra. Então, aonde nós temos que ir? Essa é uma pergunta. Agora, o absoluto é o máximo que a pessoa tem que ter. Você não pode ter absoluto num complexo. Você não pode ter o absoluto enquanto você está perplexo. Você está entendendo essas expressões? Então, né? Você não pode, porque no complexo, eu tinha um tio aqui em Jaboticabal há muitos anos, e eu admirava ele, eu era criança, vinha aí, e ele comia
diferente de nós. Nós comia tudo misturado, botava arroz, feijão, misturava tudo assim, tudo comia. Ele comia primeiro o alface, depois ele comia o arroz, depois ele comia o feijão, depois ele comia a carne. Aí eu implicava, eu sempre fui muito implicado, né? Ô tio, mas o que você faz assim? Por que você faz assim? Se você comer tudo misturado, o cérebro não sabe o que você está comendo. O cérebro tem que falar para você, ele tem que mandar. Se come uma coisa, o cérebro vai mandar para o lugar que ele precisa. Se come outra coisa, o cérebro vai mandar para o lugar que ele precisa. Se você come tudo misturado. E uma vez um médico falou para mim, eu gostava muito de vitamina. Vitamina é misturar mamão, tudo junto e bater no liquidificador. E o médico falou, isso aí é um veneno. Isso aí, eu falei, mas como que é veneno? Isso é vitamina? Ele falou, não, o seu cérebro não sabe para onde ele manda, ele transforma tudo em gordura. Então eu falei, meu tio, há 50, 60 anos atrás, ou 70, tinha mais inteligente do que nós. Ele não tinha estudo, não tinha nada. Então, nós estamos nessa situação com a fé. Com a fé. Você não mistura as coisas, não. Não fica, pega aqui, pega acolá, pega lá, pega acolá, pega lá, pega acolá, que isso aí não funciona. Isso aí vai transformar em mal. Aí, como é que você tem que fazer então? Para qual pastor que eu vou? Para o pastor Euclides? Para o pastor Maurício? Para o pastor fulano? Para o pastor Gazon? Para qual pastor que você vai? Mensagem absoluta. 242. Eu recordo quando ele moveu-se lá embaixo naquela grande luz e lá de pé na margem daquele rio em junho de 1933, quando ele disse, como João Batista foi enviado e precursou a minha primeira vinda, a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E ao redor do mundo ela foi, quando o fogo do reavivamento foi construído por 15 anos aproximadamente. Em cada monte, a cura divina através das nações e o poder e a restauração. E agora eu creio que ela está pronta para atingir o clímax final. E ela está nas mensagens. Veja, o clímax final, no além, para trazer uma fé que arrebatará a igreja. Não esqueça isso. Para trazer uma fé que arrebatará a igreja para a glória. E ela está nas mensagens. Eu admiro pastores não estar pregando a mensagem, criando uma coisa dele, pregando somente a Bíblia. Olha, se fosse para mim pregar só a Bíblia, eu tinha ficado na denominação, porque lá eu pregava a Bíblia, e eles têm razão de pregar só a Bíblia, porque eles não aceitaram o profeta. Isso aí é realidade para nós. Olha, se você aceitou a mensagem, você tem que ler a Bíblia e a mensagem. É como um tiro, foi Billy Paul que mostrou, é como uma espingarda. Ela tem dois piques, dois miras. Ela tem uma mira na ponta e uma mira aqui no pé. Você tem que colocar as duas no mesmo rumo, senão você erra o tiro. Se você olhar só a de cá, o tiro vai para baixo. Se você olhar só de cá, o tiro vai para cima. Você tem que olhar as duas para o tiro sair reto. Essa é a realidade. Não tem outra maneira. Não adianta você dizer, não, eu prego só a mensagem. E não prega a Bíblia.
E não adianta você dizer, eu prego só a Bíblia e não prego a mensagem. Você está dando tiro no pé. Agora veja bem, nós falaremos a respeito disso e tudo mais, mas a coisa tem movido sobre nós agora. Ouça-os. Sim, Senhor, aqui está um. Isto é certo. Então, nós temos uma outra coisa que nós devemos observar, irmãos. Eu creio que o irmão pastor Maurício, eu não tenho assistido ele, não sei, não assisto, mas pela sua maneira, eu creio que você está pregando a mensagem do profeta. Os irmãos aí que devem saber, né? Eu vejo o pastor Gazon também está no mesmo sentido, está pregando a mensagem do profeta. É o que nós temos que fazer. A mensagem, a igreja precisa de mensagem, já não precisa de movimento, festa nenhuma. Toda festa é muito bom, mas para o homem de fora. Mas a mensagem é que faz o efeito para o homem de dentro. Sabe? E quem vai explodir o homem de fora é o homem de dentro. O nosso homem de dentro é que vai fazer o nosso homem de fora ser transformado. Essa é a realidade. Então veja bem, graças a Deus que nós temos a voz de Deus ali em São José dos Campos para manter essa mensagem na origem, porque senão nós teríamos mensagem de todo tipo. Vocês não acreditam nisso? Nós teríamos mensagem adulterada de todo tipo, cada um aplicando a sua ideia na mensagem. Aí eu ouço alguém falar mal do irmão José. Para mim é uma calamidade, porque a única coisa que ele faz para nós é incentivar nós a ouvir as mensagens do pai dele, que é o profeta desta era. Agora, você entra no sistema dele se você quiser. Se você não quiser, está livre lá. Você pega o que você quiser. Lá tem o site dele, a gente pega o que quer. Aquele pão do dia, nós pegamos todo dia. Pão diário. Entra lá, pega o pão diário. É muito bom amanhecer o dia, você tem lá o pão diário para você ler. É uma mensagem que ele põe lá. Não sei se você conhece. Nós usamos isso aí. E às vezes, por exemplo, na Páscoa, nós usamos o direto deles lá de Joinville. Quer dizer, porque aquilo se torna universal. Mas isso você entra se você quer. Você tem que trazer a mensagem. O povo precisa da mensagem do profeta. Mensagem, parágrafo, título de mensagem, é isso que faz a nossa vida. Agora, aqui na mensagem, o som incerto, no parágrafo 78, o profeta diz aqui: agora na alma onde o homem vive, você é o que você é em sua alma, não é na sua mente, não. Não em sua mente, não em seu arrazoamento, não porque você diz, eu terei uma posição melhor, eu posso associar-me com companhia melhor, se me tornar cristão. Isso é arrazoamento. Está vendo? Você não deve fazer isso. Não faça isso. Deixe que proceda uma nova experiência de um novo nascimento. É isto que está tendo dificuldade para as pessoas terem um objetivo correto, irmão. Por quê? O novo nascimento tem que haver uma morte primeiro para ter o novo nascimento. Essa morte é incompreensível para o povo não compreende o que é a morte. É fazer o seu espírito morrer para os sistemas. Sabe?
a gente tem uma procura de razão que é terrível. O ser humano parece que nasceu com a espícula da razão. Você, como é que chama? É YouTube para todo lado, é Zap para todo lado, só procurando saber. Quando você manda uma coisa boa, ninguém fica muito satisfeito, mas quando você manda uma coisa ruim, mas traz uma satisfação dos infernos para as pessoas. Presta atenção que jeito que está o nosso espírito. Presta atenção. Como que você vai receber bênção? Eu já ouvi pessoas acontecer acidente e sai todo mundo lá na rua, vai todo mundo. Quando chega lá não fez nada, não machucou nada. A pessoa sai sem graça, não fez nada. Mas isso não é o diabo? Se Deus encarna e o diabo não encarna? Meu Deus do céu, o que é isso? Aonde nós estamos com a tamanha mensagem dessa na nossa alma, na nossa vida? Deixe que proceda uma nova experiência de um novo nascimento, algo que conheceu, que aconteceu não na mente, mas na alma, que tirou todos os arrazoamentos, e você se tornou uma nova criatura, e você está em Cristo. Na mensagem a ele ouvi, parágrafo 11, eu estou fazendo sequência da mensagem, aqui a de cima é 55, essa aqui é 60. E quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então, o elemento de Deus misturado com o cristão, o elemento de Deus, então, teremos simplesmente uma confusão disso. Porque conhecemos somente através de medidas, de pés, de polegada, de milha, e assim sucessivo. Porém, tudo isto que sabemos, nós somos pessoas do tempo, Deus é eterno. Ele não tem polegada, ele não tem milha, ele não tem ontem, ele não tem amanhã. Tudo é eternidade com ele. E tentamos trazer a grande e infinita mente de Deus até a nossa pequena e finita mente. É isso que nós... É o sentir de Deus. Sentiu de Deus, mas faz a coisa errada. Será que Deus está sentindo errado? Eu senti de Deus de fazer isso aqui. Eu senti de Deus de falar aquilo ali. Mas vai medir o que você está falando, o que você está fazendo com a mensagem, ver se está certo. Se tiver certo, você sentiu de Deus. Mas se tiver errado, você sentiu do diabo. E está pensando que é Deus, porque o diabo também é Deus. Porque o nosso Deus tem nome. É o Senhor Jesus Cristo. E o outro Deus não tem nome. Ele tem domínio, pessoa, religião. Então veja bem. Então veja bem. Não deve ser comum essa expressão que nós lemos ali em Coríntios, de Paulo. Não deve ser comum termos a mente de Cristo. Pensa nisso. Nós falamos assim de um modo generalizado, nós temos a mente de Cristo. Nós podemos falar aqui, nós temos a mente de Cristo. Mas será que todos que estão aqui dentro têm a mente de Cristo? É uma pergunta, cada um de vocês é que vai responder para si próprio. Ninguém vai responder para mim. Mas todos nós temos a mente de Cristo. Bom, é uma pergunta a si próprio. No parágrafo 55 da mensagem Necessário vos é nascer de novo,
o profeta mostra aqui a nossa mente, que jeito que é. Primeiro, nós consideramos a nós mesmos pecadores e dignos de condenação. E nós somos todos nascidos em pecado e formados em iniquidade. Não há uma parcela sã em nós. Veja bem, todos vocês, todos nós. Nossas mentes são ruins. Nossas almas são corruptíveis. Nossos constantes pensamentos são maus. Cada pensamento imaginário da mente do homem é nocivo. Um pecador. E também nosso corpo é fraco. Nosso espírito não é bom. E nós somos exatamente cheios de corrupção. Não vai sair de ninguém daqui salvo, né? Para que nós estamos fazendo essa reunião? O profeta está pregando. Necessário vos nascer de novo, parágrafo 55. E como poderia uma coisa corruptível trazer uma outra coisa boa de uma corruptível? Deixe-me dizer isto, que Jó 14, capítulo 14, ele disse: vendo que o homem nascido de mulher é cheio de inquietação e trabalho, e ainda assim ele surge como a flor e seca. E adiante, como o profeta continua falando, ele disse: quem do imundo tirará o puro? Quem de nós aqui conserta o outro? Quem de nós arruma o outro? Se você colocar seu balde dentro do poço e tirar um balde de água e ficar parada, ela assenta. Você olha nela e ela está turva, e pequenos vermes existem naquela água. Não há meio nenhum de colocar um balde de volta e ter um balde limpo. O mundo todo está contaminado. E toda a alma, mente e corpo do homem está contaminado. Ele nasceu em pecado, fisicamente formado em iniquidade, e veio ao mundo proferindo mentiras, de tal forma que sua própria alma está contaminada. Nada bom. Um não pode redimir o outro, porque está tudo errado. E você não pode tirar um balde cheio de água aqui, que está contaminado, e misturá-la, você contamina mais. Não há purificação nela. Bom, isso aqui é uma chave que eu sempre bati contra isso, em todos os lugares, e as pessoas não entendem. Então, se nós todos somos pecadores, nós todos então somos pecadores, nós todos somos corruptíveis, nós todos vamos perecer? É uma pergunta para nós todos, para nós conscientizar. Quer dizer, com esse parágrafo aqui, sim. Aí tem muitos pregadores que tomam esse parágrafo aqui e generaliza. Então, se eu estou fazendo uma coisa errada, não, pecado, o homem nasceu no pecado. O homem nasceu no pecado. Aí o outro está fazendo outra coisa, não, ele nasceu no pecado. Todo mundo é pecador, todo mundo tem pecado. Eu já ouvi muito isso aí. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo. Porque uma vez eu dei uma dica dessa e fui bem agredido. É porque você não nasceu de novo, então você é pecador. Essa é a realidade. Presta bem atenção. Por quê? Se você ficar parado nesse parágrafo,
você está perdido mesmo. Esse parágrafo é para mostrar que você está perdido. Porque nascemos em pecado. E este é o nosso primeiro nascimento. Nascer no pecado. Você é o homem do pecado, o primeiro nascimento. Você não esquece que agora o caminho para esse nascimento, há caminho para ele. É o parágrafo 64 da mesma mensagem, necessário você nascer de novo. Parágrafo 64. Há caminho para esse novo nascimento. Há caminho para ele. E para estar a caminho desse nascimento, você tem que passar por um processo exatamente igual a qualquer coisa que vive. Isso aqui é interessante. Você pega um semente de milho, né? Nós roubávamos muito amendoim, né? Ia plantar o amendoim, né? E moleque não tem nada que enche, né? O pai dava aquela vazia para nós plantar o amendoim, nós plantávamos o amendoim, nós comíamos o amendoim e deixava as covas sem. Quando nascia tudo faltando, né? Aí o pai, mas que é isso? Pô, tinha um passarinho lá, um gavião, comia, arrancava o amendoim e come, né? Foi o gavião. Mas era nós que comia. Você roubava a semente. Porque a semente cai, então ela tá bonita. Você vai deixar ela morrer lá, então você comia ela. Assim, qualquer morte. Tem que morrer primeiro aquela semente que cai. Ela morre para nascer o pé. Né? Isso é o natural explicando o espiritual. Se você não morrer para o mundo, você pode crer que você não vai nascer de novo de espécie alguma. Se para você o esporte ainda é coisa boa, jogar ainda é bom, cantar música do mundo aí ainda é bom, essas coisas tudo que o mundo tem aí, essas festas, essas coiseiras que o mundo tem, para você é bom, você está vivo, você está vivão aí no mundo, você não vai nascer de novo não, você não morre. Tem que morrer. Palmeira tem que acabar a cor para você. Ela tem que deixar de ser verde e virar branco. Corinthians tem que deixar de ser preto e branco, lá preto e branco, e ser branco só. Tem que acabar as bandeiras do mundo para você. Se as bandeiras do mundo não acabar para você, a bandeira da paz não entra em você. Essa é uma verdade para cada um de nós que temos consciência do que Deus está querendo fazer em nós. Então, veja bem, esse processo é igual a qualquer um que vive. Qualquer coisa que vive, de novo, tem que morrer primeiro. Você não pode conservar o seu próprio espírito. O espírito é tudo aquilo que nós lemos lá, no 55. E você não pode conservar ele. Você não pode conservar os mesmos hábitos, né? Nós falamos essa palavra hábito, às vezes as pessoas não entendem muito, mas os próprios vícios, né? Nós temos muitos vícios físicos e vícios espirituais. Você sabe um vício que está dominando todo crente? E o crente não está percebendo? É o vício do YouTube. Você levanta já com o celular. Você quer saber. Aí alguém pergunta, mas o povo antigo vivia tão tranquilo, tinha tanta paz, eles não escutavam nada. Eles não viam nada, nem rádio nós não tinha. Não tinha rádio, não tinha nada. Vivia a vida, só escutava o grito dos bichos no mato e os passarinhos. A vida era outra, o espírito era calmo. Por isso que aquele povo era muito mais fácil de se salvar do que nós hoje. Hoje você tem muita coisa para jogar o seu espírito. E você sabe que o espírito é que traz a palavra para a alma, né?
A primeira, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela vai no seu espírito, do seu espírito ela joga para a alma, e a alma é que se alimenta. Se você está com o espírito voltado a uma coisa, a outra coisa, a sua alma não recebe nada. Então você não pode conservar os mesmos hábitos, você não pode conservar seus mesmos pensamentos, você tem que morrer como ele morreu, você tem que morrer em seu altar, como Abel morreu ali com o seu cordeiro. Você tem que morrer com o seu cordeiro. Você tem que morrer para seu próprio pensamento. Mas nós pensamos tanta coisa. Nós pensamos, olha, eu não sei como é que tem pessoas que não têm muito objetivo, ele tem menos coisa para fazer. Eu acho que ele fica numa tormenta tremenda, porque o pensamento abala as pessoas. A maior parte de estresse é através de pensamentos. Você estressa. Então, veja bem, você tem que morrer o seu próprio pensamento para nascer o pensamento de Deus. É o profeta, parágrafo 64. Morrer para o próprio pensamento para nascer o pensamento de Deus. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem que pensar o pensamento dele, de Deus. Aí você fala, mas como que eu penso em Deus, né? Como que eu penso? Nós, antigamente, não tinha muito jeito para pensar em Deus. Nós temos nem Bíblia, nós não sabíamos o que era Bíblia, né? Bíblia eu fui conhecer Bíblia de 63 para cá, Então ninguém sabia o que era Bíblia. Mas como que você dispersa o seu pensamento? Aqui, para pegar o pensamento de Deus, você deve saber, precisa entender que esta mensagem do profeta desta era é o pensamento de Deus. Entendam isso. É o pensamento de Deus. Vocês pegam uma mensagem, vocês podem pegar, às vezes, o nosso estado mental tem dificuldade em progresso, né? Ele tem dificuldade de progredir. Então, você pega uma leitura, uma mensagem dessa, você começa a ler, não é a mensagem que está sem graça, é você que está sem graça. E você lê e não entende nada, mas que profeta, não sei, eu não estou achando nada aqui. Tá bom, não adianta você teimar, porque você não vai achar. Aí você vai lá, no seu lugar secreto, dobra o seu joelho, ora um pouquinho, dali a pouco você volta, pega outra mensagem, às vezes não era aquela que Deus queria que você lesse. Pega outra, você pega outra, às vezes está do mesmo jeito. Você não viu nada, mas você está ruim, o seu estado mental está ruim. Você pega outra, a outra você vai ler, Deus fala com você aquilo ali. A sua mente, aquela palavra encarna na gente. A palavra encarnada é a mensagem do profeta de Deus encarnado em nós. O Malaquias 4, o Malaquias 4 é Cristo, o Elias é Cristo. A mensagem do Elias é Cristo em nós. Isso aí não foi pouca coisa que Deus deu para nós, irmão Francisco, irmão Maurício. Não foi pouca coisa. Isso aí, Deus pegou a sua alma e a minha alma, que estava lá antes da fundação do mundo. Ela estava lá. E ele, olha, durante milhões e milhões de anos antes de fazer o mundo, ela estava lá, na mente dele. A sua alma, a minha alma, que a alma é a gene que vem de Deus, o profeta diz isso. E agora, depois de milhões e milhões de anos, depois de mais de 6.000 anos que o homem na terra, trouxe eu e trouxe você, trouxe vocês. E você fala, que coisa, eu aceitei a mensagem. Você aceitou nada, ele que escolheu nós, ele que chamou nós,
Ele te chamou. E Ele te chamou com um propósito. Para você ser fiel e verdadeiro a essa palavra. Aí você fala, mas os outros? Os outros você não tem nada com isso. Porque Israel teve saída lá do Egito e Deus estava com Moisés ali mostrando a saída. E Deus saiu Moisés ali. Mas a leitura, a promessa era que eles iam possuir uma terra. E eles estavam escravos em outra terra. Eles iam possuir uma terra. Essa posse fez inveja para os outros, interesse para os outros. Todo mundo quer dinheiro, e todo mundo quer bens, todo mundo quer fama, todo mundo quer isso, irmão. E a mensagem trouxe isso aqui no Brasil também. Trouxe poder. Trouxe os verdadeiros e trouxe os imitadores também. E ninguém pode proibir, ela é para todo mundo. Moisés e Deus não fechou o mar para os falsos, não. O mar abriu. E eles entraram. E no começo já foi morrendo alguém. E dali a pouco foi morrendo mais. Quando ele chegou na porta para ganhar, que faltava só uns dias para entrar lá, foram lá visitar lá, vigiar, voltaram 10 revoltados, que não queria trabalhar, só queria ganhar. E os dois, Josué e Caleb, não, nós temos condições de tomar lá, porque Deus prometeu. E quando isso aconteceu, Deus não matou tudo de uma vez, não. Eles podiam entrar lá em 11 dias, diz o profeta. E Deus ficou dirigindo eles. Sabe? A coluna de fogo ficou dirigindo, a coluna de fogo era Deus. A coluna de fogo ficou dirigindo ele para andar de volta até morrer tudo. Os que saíram, morreram tudo. Quando eles voltaram ali em Cades Barneia, 40 anos dando volta, quando eles chegaram ali, só tinha 2 dos que passaram o Mar Vermelho. Ele deixou passar, mas morreu no deserto. Essa mensagem, vocês colocam isso, é a mesma coisa. Pouca gente vai entrar no rapto. Muito pouco. Vocês botam atenção nisso. Isso não adianta nós querer lutar e fazer alguém, venha, não. Você convida. Você tem o direito de convidar. Se quer vir, o próprio Deus vai entrar dentro dele e vai fazer ele vir. Porque se ele é eleito, ele estava lá junto com nós. Sabe, o eleito estava lá junto com nós. Agora, 70 semanas de Daniel, parágrafo 182, o profeta diz assim: assim sendo, quando ele começou a ler o livro e ver que o tempo estava próximo de ser cumprido, ele foi a Deus em oração, para encontrar acerca disso. Que hora que estamos fazendo quando as nações se destroem e o mar ruge e os corações dos homens desmaiam de terror, perplexo? Todas essas coisas escritas na parede, desintegração racial, todas essas maldades sucedendo no mundo, as potências e pelejas e preocupações e as armas penduradas em suportes. Nós estamos nesse ato. A pandemia, ela está no sentido físico, que é a doença, no sentido espiritual, que é a política, e no sentido religioso, que é a alma. Ele está operando nos 3 sentidos. Então, veja bem, e tudo está culminando. Vocês viram como é que as 3 coisas estão seguindo junto? Vocês já prestaram atenção? Está seguindo junto. Aí você fala assim: a nossa religião, não, isso aí tinha que acontecer, isso aí é assim mesmo. Deus tinha que fazer isso. Aí você fala assim: mas o governo isso não dá conta. Não, isso aí tem que acontecer também. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tudo quer dominar, tudo quer mandar.
sabe? E só tem um que vai conseguir reinar sem oposição. Não vai ter partido A, nem partido B, nem partido C. Tem um que vai reinar mesmo. Mas sabe quando? Quando os novos nascidos ressuscitarem. Ele não vai reinar sobre um povo amistoso. Ele vai reinar sobre um povo nascido de novo e escolhido. Uma nova geração. Então não tem oposição. Na igreja também não vai ter oposição. Nós vamos ver daqui a pouco. Veja, aí o profeta diz aqui: o Espírito Santo na igreja movendo-se entre os eleitos, mostrando-se vivo depois de 2000 anos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como podemos acertar ou assentar-nos prazerosamente? Como podemos correr sobre isto? Tempo o qual estávamos vigiando, observando pelo advento desta grande hora. Parágrafo 90. E entendo que virão escarnecedores nos últimos dias, diz o profeta. Eu entendo que haverá nação contra nação nos últimos dias. Eu entendo que haverá aparição espantosa, como discos voadores e outros sinais misteriosos nos céus, e corações dos homens estando desfalecendo por haver perplexidade. Você sabe que esse ato que está acontecendo com nós, com os religiosos, você sabe que isso aí está morrendo muita gente por isso aí, por esse assunto aí. A perplexidade, a pessoa não aguenta. A pessoa que tem problema de coração, ele não suporta isso. Isso aí é amargo. A gente suporta, mas tem gente que não consegue suportar, irmão pastor. Não consegue, a coisa tá estranha. Nós estamos num final muito ruim, que nós nunca esperávamos isso, nunca pensávamos nisso, nunca. E nem nas denominações nós pensávamos nisso. Veja, sempre líamos os finais do tempo, assim, falávamos e tudo, mas nunca pensávamos que o final do tempo ia ser como está agora. Está um final terrível, irmão. Eu leio que estes estranhos que eles entrarão a organizações e denominações e terão uma confederação nos últimos dias. E entendo que as mulheres cortarão os cabelos nos últimos dias. E entendo que usarão roupas curtas e caminharão de saltos altos, cascavelando, enquanto passam nos últimos dias. Eu entendo que a moral estará muito baixa nos últimos dias. Eu entendo que os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias. Eles se comprometerão e não alimentarão o povo com a palavra de Deus, mas irão após credos e as coisas em seu lugar. Porém, eu entendo que haverá uma voz, aleluias, uma voz que virá nos últimos dias. Eu estou lendo a mensagem, irmãos. Eu estou lendo o parágrafo 90 da mensagem: necessário vos é nascer de novo. É isso aí. Creio que é. É isso mesmo. É o parágrafo 90 da mensagem: necessário vos é nascer de novo. Então, olha, irmãos, essa voz desses últimos dias, clamando do deserto, chamando as pessoas a regressarem, não a uma igreja. Olha, nós não temos que voltar a igreja nenhuma. A noiva não tem que voltar a igreja nenhuma. A noiva tem que voltar à palavra. Alguém perguntou para o irmão Brana: Jesus está na sua igreja?
Ele disse: não, não, não. Jesus está na sua palavra. E ponha isso na vossa alma. É a palavra. A palavra para nós é a mensagem do profeta. Então nós temos que regressar à mensagem original, de volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo livro que estas coisas tomarão lugar. Aqui tem entre parênteses que eu diz: estamos enfrentando um modo generalizado, o mundo numa pior fase que já teve na humanidade. Eu conheço o mundo há 70 anos, porque desde 7 anos que eu observo as coisas e leio muito, desde 7 anos de idade. E são coisas difíceis. Nunca tivemos. E o pior é que, não sei se é o pior, mas o negócio é que hoje nós não temos misérias. Miséria de alimentação, miséria de coisa, de médico, né? E nós temos a miséria de verdade. As pessoas hoje são muito mentirosas. Eu me lembro do nosso tempo de criança, sempre tinha um homem que o povo ia lá tomar conselho com ele. Era um homem que tinha mais experiência. Então todo mundo acreditava nele. Ia lá, que a gente, principalmente os italianos, não tinha muito conhecimento, ia lá, e esse homem dava conselho certo. Ele não interessava, porque se você for tomar conselho com alguém aí, vai interessar no que você está em apuro. Então, hoje você não pode acreditar, está de uma forma que você não pode confessar sua culpa um para o outro. E a Bíblia manda nós confessar nossas culpas uns para os outros. Você não pode, porque você não acredita mais nas pessoas. Como pode? Nós temos que criar um povo diferente. A mensagem veio para criar um povo diferente. Um povo que crê na palavra. E não tem como você crer num pregador se você não crê nele também. Não tem como. Agora nós estamos num estado assim de não crer no pastor, que aquele lá não presta. Não crer naquele que lá não presta. E o povo está com a mente contaminada. Mas o próprio Jesus, quando chegou para os judeus, vocês creem em Deus, mas crê também em mim. O anjo chegou no irmão Branham e disse: se você fizer com que o povo creia em você, o pastor tem que ter vida. Tem que ter vida para que as pessoas creiam nele. A mensagem, o ministério de Cristo, o profeta disse: se você não consegue crer no pastor, se livra dele. Porque se você não crê nele, ele não pode fazer nada por você. Nós estamos num estado pior de todos os tempos. Maior batalha jamais pelejada, parágrafo 50, o profeta diz: agora eu quero que esta jovem que está aqui, muito enferma, ponha atenção para que escute bem. As decisões tomam na mente, da cabeça. Ali é onde Satanás vem para encontrar-se com você. E as decisões são assim, porque essa é a maneira como Deus fez ao homem. Agora, se você pudesse ver minhas anotações, veria que aqui tem um quadro a qual desenhei não faz muito tempo. Ele mostrou ali o quadro do corpo, a alma e o espírito.
Mas aqui na mensagem necessário nascer de novo, no parágrafo 78, voltando nela, o profeta diz: agora, na alma onde o homem vive, você é o que você é em sua alma, não em sua mente, não em seu arrazoamento, não porque você diz, eu farei uma posição melhor, ou eu posso associar a pessoas melhores. Não, não é isso. É um novo nascimento. A mensagem às 10 virgens, parágrafo 42, o profeta diz: mas isto não se aplica. Você tem um novo nascimento agora. Eles só tinham um nascimento. Você luta com essa gente que tem só um nascimento e é crente. Esse é o problema. Você luta com a pessoa que você acha que é crente, nós confiamos em crente, e é por isso que está difícil para você ter o discernimento de espírito. É a fase mais pesada que nós temos agora, é para ter discernimento de espírito. É fácil. Jesus falou assim, como eu conheço, né? Alguém perguntou para Jesus, ele falou assim: pelos frutos você conhece. É os frutos nossos que mostram o que nós somos. Então, o nascimento lá atrás era verdadeiro, sobre uma reprodução sexual, mas nós temos um novo nascimento agora, que é o espiritual, que elimina tudo e separa. Somos todos nova criação em Cristo Jesus, nascidos de novo do Espírito de Deus, novas criaturas. Olha, vocês vão entender isso aqui muito bem, irmão. Eu sempre esqueço seu nome, Maurício. Eu sempre falo Francisco. Desculpa. Você não vai mudar o nome dele, não. Então, vocês vão notar que na era de Laodiceia, lá parágrafo 67 em diante, vocês vão ver o que é a nova criação, o que é aquilo. Eu era, é e será. Estuda lá para você ver. Então vocês são bons estudantes aqui, compreende. Veja, nova criatura vem da palavra grega nova criação. Isso quer dizer, o novo nascimento faz você deixar de ser filho do seu pai natural, carnal. É difícil falar isso, mas faz você deixar de ser filho do seu pai carnal, e você passa a ser filho do seu pai celestial. Senão, Jesus não teria dito: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim. Porque ele é o amor dele é o amor do Pai eterno. É mais do que o Pai celestial, o Pai terreal. O seu Pai terreal te liga até um certo ponto, mas o outro te liga na eternidade. Obrigado, irmão. Então veja bem, uma nova criação. Agora nós vemos aqui em Hebreus capítulo 7, primeira parte. E é Cristo, e é para Cristo que Deus olha. Ele não olha para nós. Quando você nasceu de novo, a unção, aquela coluna, cadê ela? Tem aí? Aquela coluna ali é Cristo. Aquela coluna foi que caminhou lá no deserto, acompanhando, é Cristo. Aquela coluna se tornava a rocha, deu água para o povo. Aquela coluna se tornava luz de noite, ela se tornava sombra de dia. Israel caminhou nela. Aquela coluna é ela que trouxe essa mensagem para o profeta. Você vai ver que o profeta é 2 anjos. Nós só falamos no Apocalipse 10, 7, mas você tem que pegar 1 a 7. É 2 anjos, o anjo do céu e o anjo da terra. Juntos, os dois são anjos. É o 7º anjo do céu e o 7º anjo da terra. Isso está claro nas mensagens. É que hoje não dá para falar sobre isso. Mas veja bem, essa unção
que vem no seu coração, que você começa a amar essa mensagem, você consegue amar ela. Isso que faz você amar não é a sua cabeça, é o calor da coluna na sua alma. Ela te traz, ela faz vibrar a sua alma. A sua alma veio de lá, veio dela, ela é o Logos que veio de Deus. É difícil entender isso, mas quando vocês entenderem, vocês serão a palavra encarnada. É muito para nós isso. Deus selando você com o Espírito Santo. Aquele que é nascido de novo não comete pecado. Ele não comete pecado. Viu? Por quê? Ele não pode pecar, diz o profeta. Como ele pode pecar quando o sacrifício perfeito está nele? Então, você falha, mas pecado é descrer, é incredulidade. Possivelmente, Deus não olha para mim, Ele olha para Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Agora veja bem, nós vamos aqui, que hora que é, irmão? Eu estou por fora. Meu Deus do céu, a coisa está para me pegar aqui. Vai acabar me mordendo aqui, eu não vejo. É uma coisa, a gente não está acostumado a olhar no relógio, mas já está bem. Numa hora, eu ia explicar aqui para vocês sobre conceber mal, né? Vocês vão ler isso na mensagem, a palavra falada, semente original. Vocês olha isso aqui, irmão. Você pode até observar isso, né? Se você quiser, deixa essa coisinha para você. Palavra falada, semente original, no parágrafo 79, mostra que nós temos um útero físico e um útero espiritual, onde nós concebemos. Por isso que assistir tudo é um problema. Assistir tudo, você concebe, você fica grávido de espíritos ruins. O senhor vai ver isso aí, meu irmão. Você vai ver isso aí, que isso aí mostra muito para nós ter discernimento. Nós não temos que proibir ninguém fazer nada. Nada, não existe proibição. O próprio Deus dentro de você que vai fechar você, fechar o seu ventre. Uma mulher, quando concebe, o ventre dela é fechado, ela não concebe mais, sabe? A noiva também, quando ela concebe a palavra, fecha o ventre, ela não concebe mais. Deus tem dado isso aí para nós. Então veja bem, agora nós temos momentos cruciantes, difíceis, porém Deus, tudo tem uma permissão divina. Deus não faz nada sem uma permissão divina. Tudo é permitido por Ele. Até os males, até os acontecimentos ruins, também é Deus. A noiva ela está sobre a direção de Deus. Você vê que, colocando Israel lá no deserto, aquelas coisas ruins que aconteciam para eles, Deus que permitia. Nós não passamos por nada sem a permissão de Deus. Vocês vão entender isso. Agora eu queria achar uma parte aqui que eu não queria deixar, mas parece que eu vou deixar. Mas é uma coisa muito interessante para nós. Deixa eu ver se eu marquei aqui. É essa aqui. Eu vou trazer uma coisa aqui para conscientizar a vossa mente no como Deus permite certas coisas. A mensagem, somente uma vez mais, o parágrafo 23. O profeta disse: pense, tinha ali fora fazendo crítica dele. Isso eles estavam criticando Sansão. Esse grupo de bêbados, que reprovação era isso? Que desgraça foi essa? E que exemplo foi esse? Isso traz à mente, enquanto, isso aqui precisa cuidar, isso traz à mente uma nação
derrotada, que está moralmente decaída, enquanto Sansão, humilhado e quebrantado, estava ali ao lado daquela coluna, servindo de crítica. Bom, vocês vão notar como que Deus faz as coisas. Se você prestar atenção na passagem de Sansão, dá raiva dele, dá muita raiva. Mas Deus faz coisas que nós nunca vamos entender. Quem aconselhou a mente de Deus? Quem podia? Como pode você falar, não, tirar o livro que está Sansão e rasgar e jogar fora para nós não passar vergonha? Veja bem, que condição foi essa? Foi um símbolo de graça de uma nação caída, moralmente corrupta, de uma igreja caída, que vendeu suas primogenituras, que havia decaído moralmente e se havia rendido ao inimigo. Pensa na sua situação. Foi um exemplo público, ainda que fosse levantada para servir a Deus, mas agora caída, numa decadência moral que a tem levado a essa condição. Que exemplo foi esse? Que exemplo, que lição deveria ser isso para nós? Que coisa solene deve ser? Não devemos aproximarmos a isto como se nós reuníssemos simplesmente para fazer um bom tempo de celebração. Vimos, esse vimos é de viermos, né? Eu sempre confundo esse vimos aqui, mas é de vir. Vimos de vir, não é de ver. Vimos e nos ajuntamos para ver onde estamos parados. Parece que o profeta está falando com nós agora. Para ver que nós está sucedendo. E me parece ouvir Sansão, sem dúvida, podia ouvir de um lado e de outro da gente que havia ouvido dele dizer, bem, este é Sansão? Penso que hoje, se nosso inimigo não pode, neste tempo, dizer quase a mesma coisa de nosso movimento pentecostal na mensagem. Bom, isso aqui não é um caso de crentes generalizado. Vocês vão entender que tem um povo nascido de novo. E tem um povo crente que não é nascido de novo. Isso vem através do crente que não é nascido de novo. O escândalo. Por quê? O nascido de novo não está olhando para o escândalo. Ele está olhando para a frente. O nascido de novo, eu não sei se vocês já tiveram experiência de guerra, mas na guerra morre um aqui, você passa em cima dele, você não vai acudir não, que você morre também. Você não tem... lá o camarada morre mesmo, não tem... O mencionar do nome de Sansão punha todos nervosos. Punha todo mundo nervoso. Porque ele era um servo ungido de Deus, ele nasceu com um dom nazireu. Ele sabia que nada podia estorvar nem parar esse dom nazireu, enquanto ele o mantivesse. Ele foi o homem escolhido de Deus para aquele dia. Agora, imagine, eu gosto que vocês imaginem. Imagine aí. Deus escolheu Sansão para trazer aquele tamanho escândalo. Conforme você não souber ler ali o livro que está Sansão, Juízo, né? Conforme você não souber ler, você fica com vergonha de ler o livro, a situação de Sansão. E o profeta vem
E fala numa mensagem que eu marquei aqui, que Sansão deitou a noite toda com uma prostituta e no outro dia Deus estava com ele. Né? Você já leu isso? Pois é. Aí você fala, mas que coisa, e que é isso? Você aceita isso? Não aceita, ninguém aceita. Quem pode aconselhar Deus? O que Deus queria com aquilo? Qual judeu estava ajudando Sansão lá? Tinha algum? Nenhum. Ele estava ali sozinho. Qual foi o propósito de Deus com toda aquela bagunça dele? Acabar com os filisteus. Acabar com aqueles que aproveitavam do alimento de Israel. O que Deus está fazendo? Acabando com os que comem sem ser dono da mesa. Dá para entender? Porque a mesa, ela continua suprida da palavra, do pão que é a palavra. O mensageiro escolhido por Deus, Deus escolheu para aquele fim, nós não podemos criticar, Deus escolheu ele para aquilo, para aquele ato. Muitos deles pensaram, o que seria isto? Muitos deles recordaram ao olhar a sua criatura inútil, parado ali, com seus braços ao redor daquela coluna, cego, fazendo crítica dele, tateando-lhe com um chicote, dizendo, vamos Sansão, tu, grande homem forte, faça água aqui, tu que és tão forte, onde está teu Deus? Não é a maneira como o inimigo gosta de fazer quando pode colocar nós debaixo dele. Porém, ele não se atreverá a fazê-lo enquanto o poder de Deus está operando através de você. Ele não pode fazer. Ele teria temor de fazer enquanto a bênção do Nazireu estivesse em ti. Porém, se ele pode ver-te, essa palavra Nazireu aqui quer dizer pessoa separado, viu? É uma separação. Enquanto você for separado para Deus, o diabo não pode atingir o nosso ser. O profeta fala aqui, a igreja, né? Através da igreja. Agora, veja bem, são os mesmos homens, tal como nós. Porém, quando há algo diferente, algo sobressalente com a bênção de Jeová sobre ele, então tem temor de dizer algo. Enquanto eles podem ver esse poder de Deus operando. O diabo tem suficiente sentido para guardar sua boca e trancá-la. Porém, quando ele sabe que tu estás vencido, então ele solta todos os demônios que pode sobre ti. Não se necessita a nossa maneira de pensar. Uma grande coisa necessita de uma mão que esteja completamente ungida com o Espírito Santo, com o poder de Deus para golpear qualquer inimigo sob qualquer circunstância. Agora aqui ele diz assim, como devia estar recordando aqueles guerreiros, será possível tenhamos um homem como esse? Sansão estava ali e as pessoas estão pensando, o que será que ele estava pensando? Com tanto poder que ele tinha, e agora está ali preso, seguro por um menino. Como? Porém, eles falavam, sem dúvida, Deus tem o abandonado. Sansão. Com certeza, sem dúvida, Deus tinha abandonado ele. O profeta diz, porém, eles estavam equivocados. Deus não havia abandonado ele. Ele que havia abandonado a Deus. Irmão,
Está vendo? Está sentindo? Deus não abandonou nós. A noiva, a igreja é que tem abandonado a Deus, mas Deus não abandona a igreja, continua. Enquanto tiver um firme, fiel, Deus está ali, está ali tocando. Eu vou só terminar aqui com um último assunto aqui, que é o assunto do arrebatamento. É um assunto que eu estou vendo muitas pessoas batendo nisso aqui. O parágrafo 19 da mensagem ao arrebatamento. Assim nós louvamos a Deus pela sua bondade e o companheirismo de vocês e as portas abertas que o Senhor nos tem dado. Através desses homens de negócio, eu tenho sempre argumentado que eu não cria eu creio nas pessoas em denominações, porém não creio muito tempo para exortar denominação, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. Isso aqui é que nós precisamos botar atenção. Vocês entenderam o que eu li ou preciso repetir? Parágrafo 20. E é como eu creio que é o pequeno ditado do irmão Davi, a respeito de que ele estava criando alguns patos. Disse que o rio subiu e cada pato, você sabe, eles queriam ter companheirismo uns com os outros e não podia porque estavam todos cercados. Porém, quando a água ficou tão alta, ela simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. Eu já vi muito falar isso, mas pega de um modo estranho. Nós vamos pegar do lado certo aqui. Assim que eu penso que essa é a maneira de fazê-lo. É simplesmente que a água subindo. Veja, e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros. Você sabe ter o verdadeiro amor de Cristo no nosso coração. E assim os homens de negócio, o evangelho pleno, têm sido um oásis para podermos reunir. Nenhuma igreja está custeando isso. Todos eles juntos. E os homens das igrejas, e nós reunimos e temos companheirismo de lado a lado do mundo, por toda a parte. Agora, eu queria que vocês olhassem aqui. Porém, não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. Isso nós só falamos lá para as denominações antigas, lá do nosso tempo. Mas quantas denominações nós temos no nosso meio? Quantas que fazem cerca? Né? Faz cerca para si. Se nós não abrir o olho, nós vamos fazer cerca também. Vamos fazer uma cerca e ninguém vai entrar e ninguém vai sair. Mas veja bem, o que é que faz os patos sair? Não, o profeta aqui está fazendo essa comparação aqui, porque não quebraram a cerca. A inundação da água, ela não quebrou a cerca. Não tá escrito aqui que quebrou a cerca e todos os patos escapou. A água subiu e o pato saiu. O que é água? O que é água? A água é a palavra. Então a palavra é que faz os patos se unirem. Entendeu? A palavra, entenda isso. Se você estiver pregando a palavra como ela é, como a mensagem é, vai ter pato unindo com você. Se você não estiver pregando, ele vai ficar cercado lá na cerca dele. A água sua não subiu. A água dele não subiu. Então, é fácil você ver a comparação que o profeta fala, para você entender o que é que ele queria falar. Aí já tem gente pensando que quebrou a cerca, então nós podemos ir para todo lugar.
Não, se você vai para todo lugar, você não é pato, não. Porque quando quebra a cerca, sai pato, sai tatu, sai cachorro, sai tudo quanto é coisa. Quebrou a cerca, romba todo mundo. Mas só a palavra é que levanta e faz nós ter companheirismo uns com os outros através da mensagem. Amém? Não, eu vou só ler esse último aqui. Eu sei que é pesado essa escola, mas é só um pouquinho. Parágrafo 330, mensagem de liderança. Vocês marcam isso. Ó Deus, deixe-me ir, Senhor. Não me deixe ir, não me deixe para trás. Deixe-me ir contigo, Pai. Eu não quero ficar aqui nesta terra para assistir essas tribulações vindas. Eu não quero ficar aqui nesta insanidade. Lembra do tema? Mensane corpore sano. Insanidade é mente errada, mente sem saúde. Mente sem saúde é insanidade. Eu não quero ficar aqui nesta insanidade. Eu não quero ficar aqui quando visões horríveis, as pessoas perdendo suas mentes. Nós olhamos para homens tratando de agir como bestas e parecem bestas, e as mulheres tratando de parecerem animais com pinturas e outras coisas, sabendo que estas coisas estão preditas para acontecer. Nós sabemos disso, que a coisa irá. Eles seguirão tão insanes, com as mentes ruins, até que isso aqui está para acontecer. Locusta. Aí o profeta fala, bichos grandes, animais, semelhante a leões, coisas que tu tem dito, a condição mental das pessoas vai ficar delírio, tipo de delírio isso aí, as pessoas vão ver. Olha, eu tenho um pouco de cima desse negócio de assistir tudo quanto é coisa. Uma hora você vai assistir o diabo pensando que está assistindo Deus. Porque a coisa está mexendo. Aí o profeta diz, as pessoas estão completamente acabadas. Nós vemos isto no certo agora, no acerto agora, Senhor. Ajude-nos, restaure-nos a mente sã de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos pedir isso? Restaure-nos a mente sã de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Eu sei que é uma mensagem um pouco pesada, mas Deus tem dado a nós essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Maurício, sua igreja, seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado.